Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meu amigo vascaíno, Vasco encaminhou mais 2 contratações. O Vasco aí que vai ter novidades aí na reapresentação. O Vasco que vai montar um time competitivo esse ano para brigar de igual para igual aí com os rivais e visando aí a Copa Sul-Americana. Então, muito atenção na hora que a gente falar sobre os reforços, que a gente tem excelentes novidades para passar aí para vocês. Vamos falar muito aqui também sobre a situação aí do investimento do grego, que pode ser antecipado já para esse mês de janeiro, situação do processo de due diligence já chegando ao final, e claro, a gente vai fazer um resumo aqui do que foi essa primeira semana aí de reapresentação dos atletas do Vasco da Gama, porque tem jogador aí sendo destaque aí nesse período. Perfeito? Eu peço a você que não é inscrito para você se inscrever no nosso canal. E eu peço também a gentileza de vocês, a gente vai deixar aqui o Pix, a gente tem pedido uma contribuição aí de vocês, porque a gente vai estar em todos os jogos do Vasco da Gama, a gente vai investir no cenário, vamos investir aí naquela situação das câmeras aí, para a gente poder fazer um conteúdo de primeira mão para vocês aí no ano que vem. Então, você que se afeiçoa ao nosso trabalho, nos ajude aí com qualquer quantia, R$ 1, R$ 2, tá bom? Tanto faz aí, tá? O que você sentir no seu coração. Laureano, eu não gosto do seu trabalho, então não é para você, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos começar falando aqui sobre a situação da reapresentação, porque foi uma semana aí que todo mundo elogiou o Felipe Coutinho. Parece que o Felipe Coutinho é um novo jogador nesse final de ano aí. Felipe Coutinho se cobrando bastante. 2025, a meta do Coutinho aí é retornar à seleção brasileira. E o seguinte, essa iniciativa do Coutinho ter simplesmente antecipado as suas férias para ficar no Rio de Janeiro e treinando no CT Moacir Barbosa, contagiou outros jogadores aí, como é o caso do Adson, do Alex Teixeira, do próprio Jair e do Paulinho, que também têm treinado e devem estrear aí sim no dia 11, né, de janeiro, num sábado, contra a equipe do Nova Iguaçu. Perfeito? O Carilli que vai chegar aqui no Vasco no dia 3, enquanto isso, o Vasco sendo treinado aí pelo treinador do Sub-20 junto com o Felipe. Essa semana foi feita uma bateria de exames, né? E um regenerativo lá para os atletas e se reabilitando, se fazendo aquele trabalho de volta ali, se readaptando, certo? Bom, é o seguinte, com relação à saída de atleta, até aqui o Vasco anunciou 7 saídas. O Vasco já fez uma limpa aí, 7 jogadores. Rojas, Galdames e Rossi já deixaram o Vasco da Gama. Cauã Barros e Figueiredo rumo ao América Mineiro. Léo Pelé e Maicon também deixaram o Vasco. Portanto, né, a gente já teve aí saída de 7 jogadores e a tendência é que mais atletas aí venham a sair. Pois bem, agora a gente fala aí de reforços, porque ontem o Vasco da Gama acertou mais uma situação aí por ano de 2025. Vasco contratou Daniel Fusato
Lucas Freitas e Tietê, tá? E ontem o Vasco acertou a vinda de Lucas Oliveira para o Gigante da Colina, certo? O jogador chega ao Vasco da Gama a custo zero. Isso mesmo, o Cruzeiro vai ficar com 30% ainda dos direitos econômicos do atleta Lucas Oliveira. E o seguinte, o Vasco da Gama faz um contrato de 2 anos aí com o Lucas Oliveira. Bom, o seguinte, outro jogador aí que está praticamente acertado com o Vasco da Gama, o empresário dele chega aqui no Rio de Janeiro, depois das festas, na próxima semana, para poder assinar o contrato, né? A gente pode falar que o Joaquim Lavega é atleta do Vasco da Gama também. O Joaquim Lavega aí, que foi muito bem no Campeonato Uruguaio, tá para receber aí o prêmio aí da sensação aí do campeonato. Jogador de 19 anos que já está integrando a seleção sub-23 do país dele, lá do Uruguai, certo? O Vasco da Gama só não fez o anúncio ainda desse jogador, porque o Vasco espera chegar ali o dia 31, certo? Que é quando termina o contrato dele, para assinar diretamente com o empresário. O jogador chega de graça, um jogador que está avaliado em 2.800.000 euros, tá? E o Vasco está colocando um bom jogador aí no seu ativo. Jogador que vale isso tudo, chegando aqui de graça aqui. Potencial muito grande de revenda. Bom, vamos falar aqui, então, conforme eu falei, 5 jogadores aí acertados com o Vasco da Gama. Daniel Fusato, Lucas Freitas, Titia, Lucas Oliveira e Joaquim Lavega. Bom, o Vasco está dando ênfase agora, certo, aos 3 pedidos que o nosso Carille fez. O Carille, ele pediu o Balbuena, pediu o Juliano e pediu o Guilherme. 3 jogadores que trabalharam com ele, certo? O Balbuena, que trabalhou com ele no Corinthians, foi inclusive campeão com ele, e o Juliano e o Guilherme, que trabalharam com ele lá no Santos. Vamos começar falando sobre essa situação aí do Balbuena. A situação do Balbuena é a mesma coisa que a gente falou ontem, tá? A situação de rescisão de contrato está sendo negociada. O Vasco não vai colocar, e está certo, dinheiro nessa contratação, porque é um jogador que já pode assinar um pré-contrato. Não chegando agora o Vasco pode fazer um pré-contrato para chegar no meio do ano para o Campeonato Brasileiro. Tem que ser inteligente mesmo a situação do Balbuena, certo? Mas o Balbuena aí já está acertado com o Vasco da Gama e está acertado também a situação do empresário. Falta só a rescisão lá. Ah, Laureano, mas jogador que ganha muito. Num clube que tem uma folha de 20 milhões de reais, tá? Que tem Payet e que tem Coutinho. Quem tem Payet e Coutinho consegue pagar também o Balbuena. E o seguinte, a gente fala aqui sobre a situação do jogador Juliano, tá? O contrato do Juliano também está se encerrando lá no Santos. O Carille acha que ele é útil ainda pela experiência dele, mas é um jogador que tem problemas físicos aí, assim como a situação do Guilherme, tá? O Vasco já fez uma proposta de compra de 4 milhões de reais para poder trazer o Guilherme. O Santos pediu 5 milhões, o Vasco está aguardando o retorno do Santos para ver se o Santos vai liberar ou não o jogador, tá? Então, nas próximas horas, a gente deve ter uma resposta com relação a essa situação do Guilherme. O Vasco negocia também a situação do Lanzini aí, tá? O Vasco vai propor ao Lanzini um contrato de produtividade. É uma tentativa, o Vasco está certo. Se não quiser fechar, meu irmão, não feche, tá? Mas o Vasco não pode se arriscar de fazer um investimento muito alto no Lanzini, um jogador que teve um problema no metatarso. Inclusive, aí o Depena também, o Vasco negocia com o Depena. E
Alguns jogadores aí para o ataque, né, como é a situação do Wanderson, a situação do Tiquinho Soares, o Vasco da Gama negocia com esses atletas, perfeito? Bom, do meio para frente eu tenho falado aqui todos os vídeos, e está muito bom. Agora, o seguinte, a situação lá do Grego, do Magnate, o processo de Duidai está em fase final, tá? Está em fase final. O Grego vem aqui no Rio de Janeiro, está confirmadíssimo, tá? O Grego chegar aqui no Rio de Janeiro e desenrolar pessoalmente essa situação com o Pedrinho, tá? O Grego está na frente da Finway Sports e lá do italiano, do Andrea Andresini, tá? Dá para fechar a situação, mandar uma proposta. E aquilo, se eu fosse o Pedrinho, tenho falado isso aqui também direto, daria preferência aí para o Grego, pegava um aporte aí, ponte, para a gente simplesmente ter um time para a gente arrebentar aí na Copa Sul-Americana. Perfeito, pessoal? Agradeço pela atenção de vocês aí, tá? Vai dar muito bom pro Vasco, eu tô com muita fé, tá? E você que puder ajudar o nosso canal aí, com uma quantia simbólica, para a gente poder simplesmente aqui trabalhar, porra, bonito, profissionalmente em 2025, ajuda aí, faça a sua doação, tá? Sem ofender ninguém. Perfeito? Obrigado aí pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!